Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vinde sobre nós, iluminai nossa mente e nosso coração, para que descubramos a vontade do Senhor e tenhamos força para praticá-la. Que em nossa vida tudo comece em vós e em vós tudo termine. Amém. Estamos nesse segundo vídeo da nova série de estudos, agora sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023. Como eu expliquei no vídeo anterior, estamos fazendo um estudo paralelo, né? Ainda continuamos com o Catecismo da Igreja Católica, mas eu achei interessante também fazermos agora uma série de vídeos sobre outros temas um pouco menores. Eu decidi começar com esse documento que nós vamos ter oportunidade de estudá-lo, ver aquilo que os bispos, o Espírito Santo falou para os bispos do nosso Brasil, nesses próximos anos agora, até chegarmos em 2023, as ações de evangelização, de missão, que a Igreja no Brasil todo, fazendo as adaptações devidas, de acordo com cada local, cada região, unidos, né, em união com os nossos bispos, devemos fazer então no nosso Brasil. Tá? Eu vou continuar então a explicação. Quem quiser pode assistir o vídeo anterior, que eu comecei a falar sobre a apresentação, e depois falei um pouquinho, muito rapidamente, sobre as outras diretrizes, que vão de 2008 até 2019. Nós temos 3 diretrizes com linguagens, com realidades distintas. Né? Então, chegando aqui nessa diretriz do documento da CNBB, que é o número 109, nós estamos falando aqui de 2019 até 2023, né? Aquilo que os bispos trazem para nós como princípios normativos, não normativos, mas pistas de ação, digamos assim, para nós podermos trabalhar essa evangelização, a missão, dentro do nosso contexto arquidiocesano, vicarial e paroquial também, né? Como eu disse anteriormente, adaptado com cada localidade. Bom, e o que traz esse documento, então? Rapidamente, nós vamos estudá-lo, claro, mas ele está dividido, esse documento, se alguém quiser, existe na internet, pode comprar também nas edições CNBB, tá bom? É fácil de achar. Esse documento está dividido em 4 capítulos, né? E o capítulo 1, por exemplo, fala sobre o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, a fidelidade de Jesus como missionário do Pai, a igreja como aquela comunidade de discípulos também missionários, a missão que deve ser traduzir em palavras e gestos a vida do próprio Cristo. Fala um pouquinho desse desafio da cultura urbana, como eu falei no vídeo anterior, o Brasil está se tornando cada vez mais urbano, então a mentalidade das pessoas muda, o jeito de ser das pessoas mudam. Então o nosso jeito de falar a fé também precisa mudar, mas desde que permaneçamos fiéis à verdade de Jesus Cristo, né? E queremos conhecer as nossas comunidades agora como comunidades eclesiais missionárias, né? Não comunidades que se fecham em si, mas comunidades que se abrem, que aprendam agora a ir ao encontro do outro. Do mesmo jeito que o padre, agora no século XXI, não pode ser mais um padre de sacristia, quer dizer, esperar que as pessoas venham até ele, os leigos também não podem ser mais leigos simplesmente de ficarem dentro da igreja, né? Devem ali se alimentar da palavra, da Eucaristia, mas devem aprender também a sair, a ir ao encontro do outro, a assumir a sua responsabilidade também evangelizadora. O capítulo 2 era um olhar de discípulos missionários, né? Então, temos que contemplar Deus para poder aprendermos a sair em missão, né? Nesse mundo que se transforma cada vez mais. Temos que procurar essa cidade onde Deus habita, nesse mundo cada vez mais urbano, encontrar as marcas de Deus nesse mundo. A vida na grande cidade mundial, por causa da globalização, parece que o mundo se tornou uma coisa só, né? Então existe o risco da gente também perder as nossas identidades. Então, como é isso? Como evangelizar nesse mundo difícil? E o Senhor está sempre no meio de nós, Ele nunca nos abandona. E agora fala sobre a igreja, né? A igreja nas casas. Então,
redescobrir aquilo que os nossos irmãos na fé católicos, lá no início da nossa igreja, eles experimentavam muito, que era a chamada igreja doméstica, tá? Então, a igreja nas casas, ou seja, ver a casa como comunidade, essa comunidade como comunidade de comunidades, ou seja, e aqui traz no capítulo 3º o centro do documento, né? Não falamos mais de dimensões e setores, nem de urgências, mas agora de pilar. Os bispos pensaram exatamente como uma casa, né, que tem 4 pilares. Então, nós temos o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. Tá? Então, o pilar da palavra seria a iniciação à vida cristã e a animação bíblica da vida e da pastoral. Então, pensar a iniciação à vida cristã, os círculos bíblicos, dentro desse novo contexto urbano que a gente tem vivido. Como vamos fazer isso? O pilar do pão diz respeito à liturgia e à espiritualidade, né? Nesse contexto cada vez mais urbanizado, cheio de tecnologia, como evangelizar a partir da celebração, da liturgia? Como trazer a espiritualidade para esse coração, para esses jovens, para as pessoas que se urbanizam cada vez mais? Depois o pilar da caridade, que é o serviço à vida plena. Diante desse mundo que se urbaniza cada vez mais, vão nascendo também novas necessidades, novos empobrecidos, novos marginalizados, com características distintas daquela que eram os empobrecidos e marginalizados no mundo rural, né? E como evangelizar, então, essa nova classe de pessoas que precisam de um acolhimento, né? Então, as nossas pastorais sociais são contempladas aqui. O pilar da ação missionária, ou seja, nunca esquecermos que temos que ser sempre, todos nós, todas as pastorais, missionárias, né? Sempre, todos devem ser missionários. E lembrar sempre que o objetivo da nossa vida, eles falam aqui, rumo à casa da Santíssima Trindade, né? Lembrando depois que nós nos tornamos morada da Trindade Santa no dia do nosso batismo. E o último capítulo fala da igreja em missão, né? Então, a casa, ver a casa como comunidade, é aquela experiência que muitos de nós tiveram. Por exemplo, eu tive muito forte de ver a minha paróquia, por exemplo, como uma casa, como uma família, né? Sempre que eu ia à minha paróquia, eu ajudava nas festas, grupos jovens, é como se eu estivesse dentro da minha própria casa. Então, eu gostava de estar na igreja, porque eu via ali uma família. Então, redescobrir isso. A igreja não como lugar onde eu vou participar da missa, onde eu vou fazer o batismo, onde eu vou pedir os sacramentos, como se fosse um grande supermercado, onde eu pego aquilo que eu necessito. Mas é um lugar onde eu vou fazer a partilha, onde eu vou partilhar minhas dores, minhas alegrias, meus anseios, onde eu encontro ali de fato uma fraternidade, uma família, uma comunidade, né? Uma comum unidade. Então, a igreja é a extensão da minha casa e a minha casa precisa ser a extensão da minha igreja também, né? Então, a casa como lugar do encontro, da ternura, o lugar das famílias, o lugar das portas sempre abertas, sempre. E como fazer com que essa igreja se torne o lugar da palavra, o lugar do pão, da caridade, da ação missionária, pensar como a igreja pode evangelizar a partir desses pilares, dessas realidades, né? Então, essa reflexão que o documento está fazendo para nós, né? Continuando a estudar rapidamente agora nessa introdução, falamos uma parte no primeiro vídeo, aí depois eu parei e fui explicar um pouquinho das diretrizes anteriores, dos anos de 2008 até 2019, e agora que estamos falando de 2019 a 2023, dessas novas diretrizes, com essa nova nomenclatura, esses novos desafios, a gente continua na apresentação do documento. Então, diz aqui a apresentação que essas novas diretrizes constroem exatamente a imagem da casa, né? A casa evoca para nós um lugar onde a gente entra, mas um lugar onde nós saímos também. É o lugar do acolhimento, a igreja, mas é também o lugar do envio. São dois grandes eixos inspiradores para nós cristãos católicos, né? Ou seja, é o lugar da comunidade, mas é também o lugar da missão. A igreja me acolhe. Eu vivo em comunidade, me sinto em comunidade.
mas ela também me envia em missão, onde quer que eu esteja, seja em grupo ou seja sozinho, pessoalmente, no meu local de trabalho, no meu local de estudo, no meio da rua. Eu preciso ser sempre um discípulo missionário, né? E é por isso que a nossa casa como comunidade, como aquela que envia em missão, precisa se transformar, nossas paróquias, com suas igrejas, com a sua igreja matriz e suas capelas, em comunidades eclesiais missionárias, né? Bom, o ser cristão, diz o documento, implica necessariamente em viver em comunidade. Porque viver em comunidade é onde transbordam as experiências. Experiências de extrema alegria, mas experiências também de dores, né? E é nessa experiência que eu vou crescendo. É a minha comunidade que me ensina a ser cristão. É a vivência com o outro nas pastorais, por mais difícil que essa vivência possa ser, ela me ensina a ser cristão e gera em mim um coração missionário. Aquilo que eu aprendi com a minha comunidade, eu quero levar para outras pessoas, né? A vida em comunidade, diz o documento, está cheio de referências existenciais para a minha atuação. Ali eu experimento de tudo, né? Ali eu experimento as rupturas, as dores, às vezes algumas brigas internas, disputas de poderes, mas ao mesmo tempo eu experimento também muitas pessoas santas, que realmente no silêncio do seu dia a dia querem o bem do outro, que trabalham muito pela igreja com amor, que se entregam, se doam. E é tudo isso que eu vou experimentar lá fora também. Então a comunidade me prepara para eu viver no mundo lá fora de forma correta. Esteja forte o suficiente para enfrentar qualquer problema, mas sempre com o olhar da fé, porque é esse olhar que a minha comunidade me ensina, né? Então, para levar adiante esta missão, foram identificados 4 pilares, né? Como eu falei anteriormente. A palavra, o pão, a caridade e a ação missionária. Então, esses 4 pilares foram uma reflexão que os nossos bispos tiveram, recolhendo os frutos da caminhada de todas as diretrizes que foram feitas anteriormente desde 2008, né? Bom, inspirado nisso, nasce então esse documento das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 até 2023. Vamos estudar cada capítulo. Claro que eu não vou ler tudo, vou pegar os trechos mais importantes. Como eu falei, se alguém quiser, tiver curiosidade, quiser acompanhar o vídeo, ler o documento também, vocês ou podem comprar nas edições CNBB, pode pedir pela internet, chega direitinho, ou é possível encontrar também na internet o próprio texto, né? Vale a pena ler, vale a pena estudar para a gente entender o que o Espírito Santo está pedindo à Igreja do nosso Brasil, a Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.